Muito obrigado pelo carinho a todos vocês que estão chegando nesse exato momento, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então iniciar lendo um texto da Palavra de Deus. Vitória Bittencourt, Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Manuel, boa noite, do interior do estado de São Paulo. Deus abençoe sua vida, Manuel. Vitória Bittencourt também, Deus abençoe sua casa, sua vida, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre os 7 segredos do sucesso de Samuel. Eu acredito que você já leu, você já deve ter ouvido falar de Samuel. E quando se trata de segredos, é claro, nós estamos falando de algo que é inerente, que faz parte da vida desses homens que são citados pela Bíblia Sagrada com êxito, com sucesso. Sucesso é aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Sucesso é aquilo que Deus nos dá, né? Fama é o oposto, fama é o que eles pensam, o que eles dizem de vocês, mas quando se trata de sucesso, sucesso é aquilo que você faz e tem êxito. Sucesso é aquilo que você faz e Deus aprova. Sucesso é aquilo que Deus coloca lá dentro do âmago da sua alma, no seu coração. Isto é sucesso. Então nós queremos falar dos 7 segredos do sucesso de Samuel. Em Atos capítulo 13, versículo 20, está escrito assim: depois disso deu-lhes juízes até o profeta Samuel. O capítulo 13, versículo 24 de Atos diz assim: e todos os profetas desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Nós podemos observar que Samuel ele foi o último juiz de Israel. É interessante salientar que, portanto, ele foi um marco na história bíblica. Ele foi profeta, ele foi juiz e líder espiritual. Ele era também amado e admirado por todos em Israel. Algumas vezes ele é comparado a Moisés, você sabia? Outra importância que nós vemos dentro desse assunto dos 7 segredos do sucesso de Samuel é que, junto com Davi, ele escolheu o local da construção do templo. Vejamos então esses 7 elementos extraordinários em sua vida. Primeiro, ele nasceu em um momento extraordinário. Olha só que coisa importante. Momento de crise. Nós podemos observar, Deus aprecia, levantar homens em tempo de crise. Uma coisa interessante que eu quero enfatizar nesta noite, que nós precisamos pensar, precisamos nos ater, precisamos nos deter, é a respeito das crises. As crises, elas acontecem por permissão de Deus, por outras circunstâncias, mas elas vêm justamente para que eu e você possamos fazer uma leitura diferente dos momentos cruciais em que vivamos. Então é importante entender que no momento de crise de Israel, aí aparece no cenário bíblico um homem por nome de Samuel. Ele transformou as suas crises em oportunidade. Eu quero enfatizar, eu quero dizer incisivamente, você precisa aproveitar os momentos de crise na sua vida. Você precisa aproveitar porque você não sabe por que Deus permitiu, mas Deus te conhece. Deus sabe por que está acontecendo as crises. Deus sabe por que você está vivendo esse momento circunstancial. Deus sabe muito bem por que você está passando por essa penúria nesse momento, se é que nós podemos chamar de penúria, quem sabe um dilema. Mas o importante é que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle na sua mão. Quem sabe Deus não está permitindo uma crise na sua vida, seja ela na área emocional, seja ela na área afetiva, social, enfim, em quaisquer que seja a dimensão que Deus está permitindo essa crise para com a sua vida, Ele também vai te dar o escape. Ele vai fazer com que você possa, de fato, sair desse marasmo, sair desse momento que, quem sabe, para você não tem mais saída. Quem sabe eu estou falando para alguém que está pensando assim, olha, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre vai ter, porque foi assim ao longo da Bíblia. E quando se trata do cenário que nós estamos narrando nessa noite, que é a respeito de Samuel, Deus aprecia levantar homens em tempos de crise, mas tem uma outra coisa, transformou também crises em oportunidade. Aproveite esse momento. Quem sabe você não entende muita coisa, e nos tempos das crises a gente não entende muita coisa, mas o próprio Deus permite que nós possamos
então aproveitar essa oportunidade. Quem sabe não é hora de semear, quem sabe não é uma hora de você refletir, quem sabe esse tempo de crise não é um momento em que você precisa parar e meditar, quem sabe respirar mais profundamente para prosseguir na caminhada. Tudo isso é muito importante. Então, não se abata. Esta é a palavra de ordem para nós nessa noite. Não se abata, porque, por certo, Deus vai fazer você vencer. Deus vai desbaratar todos os seus inimigos. E eu tenho certeza disso. Então, nós vemos que o nascimento de Samuel foi um nascimento extraordinário. Foi um momento de crise, nós já falamos. Nós falamos também que Deus transforma a crise em oportunidade, por isso nós não podemos ficar abatidos, cabisbaixo, pesarosos, pensando que não vai ter saída, que não vai passar essa crise, que essa luta não vai acabar. Mas eu acredito que nós podemos colocar um outro nome. Quem sabe você não está sendo desafiada a sua fé. É importante pensar sobre isso. Uma outra coisa que me chama muita atenção e que me detém diante das crises é que muitas das vezes nós precisamos exercitar a paciência. Você é uma pessoa paciente? Você consegue esperar acontecer aquilo que Deus já desenhou, já arquitetou para com a sua vida? Eu penso que esse é um momento também oportuno para você entender um pouco sobre os propósitos de Deus. É claro, fazendo uma leitura através da fé. É claro, pensando melhor a respeito desse dilema. Então, Samuel nasceu por um milagre. Nós falamos de Samuel, nós estamos falando dos 7 segredos do sucesso de Samuel. O primeiro, que ele nasceu em um momento extraordinário. O segundo, que ele é filho de uma mãe extraordinária. Meu Deus, que coisa linda. Eu amo a palavra de Deus apaixonadamente. Samuel nasceu porque Ana o desejou. A criança Samuel, ela aponta para o futuro, um símbolo de esperança. Uma outra coisa é que Ana prometeu dar o seu filho para Deus. Ana cuidou de seu filho como mulher espiritual, porque a formação de Samuel fez dele alguém extraordinário. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa, veja a importância de uma mãe que, na verdade, prometeu e deu seu filho para Deus. Do ponto de vista alegórico, a mãe aqui simboliza, a mãe de Samuel, simboliza a igreja. Bem-aventuradas igrejas que são como Ana. Igrejas que desejam filhos, igrejas evangelísticas, igrejas que adotam filhos, igrejas que acolhem os seus filhos. E nós sabemos muito bem que essas igrejas evangelísticas, que está quase em extinção no Brasil, essas igrejas que de fato pregam a inerrante, a inefável palavra de Deus, essas igrejas que de fato estão caminhando à luz do evangelho, da palavra de Deus, está quase em extinção. Eu sei com raríssima exceção, mas uma coisa nós precisamos entender: igreja como Ana, que simboliza a esperança. Igreja como Ana, que cuidou do seu filho como uma mulher espiritual. Igreja, do ponto de vista alegórico que eu estou falando, que simboliza Ana, representa, tipifica, simboliza a igreja. É importante também pensar que igrejas que desejam filhos como evangelistas são igrejas que cuidam dos seus filhos com discipulado. Eu vejo hoje também a falta muito grande do ensino. Nós vamos vendo cada dia que vai crescendo pessoas sem equilíbrio espiritual. Muitos que estão dentro da igreja, mas não conhecem o credo da sua igreja. Não sabem, na verdade, por que estão ali, nem para onde vão, porque está faltando discipulado. E por faltar discipulado, nós estamos vendo pessoas que estão crescendo, e às vezes crescendo desorganizadamente. Isso é um fato, isso é um dado. Eu tenho observado muito isto, porque a minha área é mais nessa área de pregar ensinando a palavra de Deus, e por essa razão eu vejo que as pessoas, que elas vão por boa fé, elas vão desprendidas, elas vão para frente quando é feito um apelo, buscando a salvação, mas no caminho muitas das vezes elas não têm bons professores que possam de fato ajudá-las a crescer na graça, na fé e no conhecimento.
Então, igrejas que preparam os filhos para a obra de Deus são igrejas que têm o discipulado. O terceiro segredo do sucesso de Samuel é que ele foi criado em um lugar extraordinário. No interior da casa de Deus que ele foi criado. O sucesso, ele depende de como se valoriza a casa de Deus. Você valoriza a casa de Deus? É importante pensar sobre isso. Qual é o valor que você dá à casa de Deus? Lembrando que está escrito no Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Davi estava dizendo que eu possa morar na casa do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor, do meu advogado, do meu protetor. Aves são os teus tabernáculos, porque está escrito no Salmo de número 84, versículo 1. Veja a importância de ser criado em um lugar extraordinário como Samuel foi criado. Samuel viu na casa de Deus o primeiro altar e também uma lâmpada. Olha só, foi na casa de Deus que Samuel ouviu a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu tenho certeza que você quer ouvir. Então vá para a casa de Deus. Mas vá desvencilhado de qualquer tipo de inquietação. Vá inspirado a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala, Deus continua falando, Deus jamais parará de falar pela sua palavra. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto houver atuação do Espírito Santo, Deus vai continuar falando conosco. Então vejamos que foi na casa de Deus que Samuel ouviu a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus por intermédio da palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus por intermédio da comunhão efetiva que você tem com Deus. Ouvir a voz de Deus é importante quando você ora, mas muito mais quando você está na casa de Deus. Quarto lugar, o quarto segredo do sucesso de Samuel é que ele era dotado de uma sensibilidade extraordinária. Ainda bem jovem, ficava diante do sacerdote. Quando ouviu a voz no sonho, procurou Eli. Deixa eu salientar, deixa eu enfatizar sobre os sonhos. Eu terminei de escrever um livro, está lá no meu app vizinho, no meu Instagram, e eu deixei na página, na bio, um livro onde tem 191 páginas, onde você pode mergulhar nesses fatores oníricos do sonho e ter uma dimensão, ter um horizonte mais efetivo sobre os sonhos. Se você for lá e me der a oportunidade, o privilégio de ir lá, você vai observar tudo isso que nós estamos falando aqui, como é importante quando você conhece e tem o saber dos seus sonhos, a revelação, o que é revelação de Deus, o que são sonhos como traumas, o que são sonhos como, por que não dizer, recalque do nosso inconsciente, qual é a dimensão dos nossos sonhos, por que sonhamos, a história do sonho, etc. Está tudo nesse livro que eu acabei de escrever e deixei lá na minha bio no Instagram. Então vamos lá. Ele foi dotado de uma sensibilidade, esse é o quarto segredo do sucesso de Samuel, dotado de uma sensibilidade extraordinária. Ainda bem jovem, ficava diante do sacerdote. Quando ouviu a voz no sonho, procurou Eli. Quão perto você está do seu líder? Isso é muito importante. Quão perto você fica do seu líder para receber dele tudo aquilo que ele tem de experiência, de vida com Deus, de conhecimento bíblico. Isso é muito importante. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que o mais notável filho de Jacó foi José, nós sabemos disso. E o quanto que mais ele ficou perto de Jacó. Depois teve um grande sonho e foi aquele líder extraordinário no Egito, a ponto de ser governador ali no Egito. Cada Samuel precisa de um Eli para orientá-lo. Você não pode querer viver sozinho, isolado, como eremita, como um homem da caverna, como uma pessoa sem liderança efetiva. Não. Você precisa entender que Deus tem um plano especial para com a sua vida, mas
debaixo de uma liderança, debaixo de uma unção, debaixo, sob uma autoridade, por certo você vai ter sucesso. O quinto segredo do sucesso de Samuel é que ele era possuidor de um caráter extraordinário. Suas palavras nunca caíram por terra. Por quê? Porque o caráter está muito intrinsecamente ligado ao seu coração. Quando eu falo de coração, eu não estou falando desse músculo que bate 70 vezes por minuto. Eu estou falando do seu espírito. Eu estou falando da parte mais inerente, sua, espiritualmente falando. Essa parte latente, mas que é invisível, mas que é preciso nós entendermos as dimensões do Espírito. O Espírito que está em você para adoração. O Espírito que te identifica como um adorador. O sexto segredo do sucesso de Samuel é que ele recebeu um ministério extraordinário. Ele foi profeta e juiz. Por causa da exiguidade do tempo aqui, não dá para se tratar sobre essas peculiaridades, tanto do ministério profético e tanto quanto também sobre a gestão de juiz, sobre a jurisdição de ser juiz. Mas a Bíblia está repleta de assuntos ligados a esses dois ministérios extraordinários. Juízes até Samuel, profetas desde Samuel. Olha só, o mundo precisa de profetas. Hoje, mais do que médicos e cientistas, está faltando profetas. Nós temos pregadores bastante, mas faltam profetas. Quando nós falamos de profeta, nós estamos falando de pessoas que brincam de profetizar. Quando nós falamos de profeta, nós estamos falando de pessoas que Deus deu para ele o cunho da mensagem profética. Quando nós falamos de profeta, nós estamos falando de pessoas que têm responsabilidade à luz da palavra de Deus. Eu não estou falando de mensagens inventadas do inconsciente. Eu não estou falando de mensagens frutos da imaginação. Eu estou falando de algo que é iluminado, que é revelado por Deus. E aí você fala porque Deus te mandou falar. Como disse o apóstolo Paulo, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei ou ensinei. Então, o sétimo segredo para nós finalizarmos hoje a respeito do sucesso de Samuel está ligado porque ele era, além de ser profeta, além de ser juiz, que também nós possamos ter interesse em sermos profetas de Deus. Mas mais do que isso, o sétimo segredo do sucesso de Samuel está incumbido de missões extraordinárias. Percebe que se você está comigo desde o início, eu estou falando muito sobre a palavra extraordinário. Ou seja, ele estava incumbido de uma missão extraordinária. Deus deu a Samuel a graça para ser intercessor. Deus lhe deu autoridade para ungir reis, conforme aconteceu com Saul e Davi. Deus lhe orientou a criar uma escola de profetas. Deus o fez um grande marco na história de Israel. Por isso, Samuel, o sucesso dele foi extraordinário. Prepare-se para ser um marco como foi Samuel. Eu tenho certeza que Deus fará muito além do que você está pedindo ou pensando. E para recapitular, você que está chegando agora, nós falamos aqui sobre os 7 segredos do sucesso de Samuel. De trás para frente estará para ti, eu vou falar incumbido de missões extraordinárias. Número 1. Número 2. Recebeu um ministério extraordinário. Número 3. Possuidor de um caráter extraordinário. Número 4. Dotado de uma sensibilidade extraordinária. Número 5. Criado em um lugar extraordinário. Número 6. Filho de uma mãe extraordinária. E número 7. Nasceu em um momento extraordinário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu ministério. Se você quiser saber mais, eu preparei um curso e vou deixar o link na descrição, mas também na bio dessa live. Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus. Até a próxima.